A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui quem vos fala é o pastor Josélio Alves, seu humilde servo e irmão em Cristo. Sejam todos bem-vindos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica. Permaneça conosco, vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 3, Dons de Revelação. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática. Os dons de revelação divino são indispensáveis à igreja na atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, 8 a 10, Atos 6, 8 a 10, Daniel 2, 19 a 22. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que este falava. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou e Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Objetivo geral da lição: expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar o dom da palavra de sabedoria. Segundo, explicar o dom da palavra de ciência. Terceiro e último, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Antes de nós darmos continuidade, eu quero já agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, está sempre acompanhando os nossos conteúdos. E você que está chegando agora que ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal, deixa aí o seu famoso joinha, o seu like, seu curtir, seu gostei, e não esqueça de compartilhar em suas redes sociais com os seus amigos e com os seus familiares. Não esqueça também de ativar o sininho para que você esteja recebendo as notificações. Deixe também aqui os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. Então vamos lá, meus queridos, dando sequência agora, adentrando no primeiro ponto da lição. Muito bem, meus amados irmãos, entrando aqui um pouquinho no conteúdo da lição. O primeiro ponto é dividido em 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, o conceito do termo palavra. Segundo parágrafo, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Terceiro e último parágrafo do primeiro ponto, uma liderança sábia. Na síntese do tópico, nós aprendemos que a sabedoria, a que se refere 1 Coríntios 12, 8, não é a sabedoria humana adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Que podemos aprender dentro desse primeiro ponto? Primeira coisa, o propósito desses dons. Por que nós precisamos desses dons? Os dons de revelação. Eles constituem parte da revelação de Deus concedida ao homem salvo, com o propósito da manifestação da multiforme sabedoria divina, seja manifestada por meio da igreja e os crentes em Jesus sejam protegidos da sutileza do adversário e das maquinações humanas contra a fé cristã. Vivemos em uma época muito difícil, meu querido irmão, onde há muita sutileza do adversário e das maquinações humanas contra a fé cristã. Eis aqui a necessidade de nós possuirmos
esses dons conhecidos como os dons de revelação. Sem a presença física de Cristo, após a sua ascensão ao céu, os salvos reunidos em igrejas locais precisam, de maneira indispensável, dos dons espirituais, tanto para cumprir a missão conferida por Cristo à sua igreja, quanto para lutar e vencer as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como Paulo escreveu em Efésios 6 e 12. Nós conhecemos sobre a batalha espiritual, a necessidade de tomar as armaduras de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Sem os dons espirituais, meu irmão, sem poder, quando a igreja é dotada dos dons espirituais, propiciam a provisão divina para a igreja. Nós precisamos desses dons espirituais para cumprir a nossa missão, para cumprir o nosso chamado. Dentre esses dons espirituais, os dons conhecidos como os dons de revelação aparecem numa categoria de grande valor no meio da igreja local, meu querido. No tempo de Paulo, havia confusão, mistificação doutrinária, ensinos heréticos e tantos outros tipos de informações que chegavam aos ouvidos dos crentes, que muitos se desviaram, iludidos pelos ventos de doutrina. O gnosticismo, irmão, na época do apóstolo Paulo, ameaçava a igreja da fé cristã. Os judaizantes, eles queriam impor seus ensinos legalistas. A igreja precisava de recursos espirituais sobrenaturais para não ser esmagada pelas heresias. Só através da revelação divina e dos dons espirituais é que nós podemos vencer essas heresias, essas contradições que entraram no seio da igreja naquela época. E hoje, meu querido irmão, também não é diferente. Nós somos dependentes desses dons para que os cristãos saibam discernir o joio do trigo. Tem o trigo, sim, mas o joio também está envolvido no meio do trigo. Nem tudo é trigo. O trigo e o joio estão juntos, e o joio é muito parecido com o trigo. Apesar de ser apenas palha, não ter consistência, não ter fruto dentro, porque o joio não tem fruto, enquanto que o trigo, quando se abre, ele tem, sim, o produto está lá, perfeito para ser usado. Vivemos época, meus irmãos, certamente hoje, mais do que nunca, a Igreja de Jesus, em toda parte, necessita desses recursos. Os dons de revelação podem identificar a origem, os meios e os propósitos de muitas falsas doutrinas que surgem a cada dia no meio evangélico. Pela revelação sobrenatural, meus amados, é aonde se pode desmascarar os obreiros fraudulentos de torpe ganância que nós vemos nos dias atuais. É só o que tem. Teologia da prosperidade, só fala em riqueza. Estamos vivendo essa época mais do que nunca, precisando sim desses dons de revelação que envolve a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Temos aqui, meus amados, o conceito do significado da palavra sabedoria. Segundo o dicionário eletrônico ASIS, sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A palavra da sabedoria, segundo Paulo se refere em Romanos 12:8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O Espírito Santo de Deus é que concede, não é uma capacitação humana, é uma capacitação sobrenatural que vai além da compreensão humana. Não se adquire na escola, na universidade secular e nem tampouco na universidade teológica. É uma capacitação sobrenatural. E nós vemos aqui na sequência do primeiro ponto, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Vai mostrar exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de capacitação sobrenatural que Deus concedeu aos homens para resolver problemas difíceis, como foi o caso aqui do que aconteceu com o sonho de Faraó, das vacas gordas que foram engolidas pelas vacas magras e das 7 espigas feias e queimadas do vento oriental que engoliu as 7 espigas perfeitas.
E Faraó não sabia o significado, mas Deus revelou a José. E além de José saber o significado do sonho, ainda orientou como ele deveria fazer nos 7 anos de fartura para suprir os 7 anos de fome. Isso, meu querido, é sabedoria. Isso demonstra a sabedoria de Deus. Homem comum, na sua capacidade simples e humana, não poderia ter essa sabedoria. Não foi diferente aqui com Salomão. Como nós vemos, meus queridos irmãos, aqui em 1 Reis, a grande sabedoria do rei Salomão, que Deus concedeu a ele para resolver problemas difíceis, aquelas 2 mulheres que disputavam por uma única criança. É interessante, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, nós temos a história. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntos, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porque se deitou sobre ele, e levantando-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentei pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e teu filho é o morto. Porém essa disse: Não, por certo o morto é teu filho, o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Essa diz: Este que vive é o meu filho, e teu filho morto. E essa outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, o meu vivo. Disse mais o rei: Traz-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo, e dá metade a um e metade a outro. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse-lhe: Ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum a mateis. Porém a outra disse: Nem teu nem meu seja, dividido-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma matareis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito maravilhoso estudar a palavra de Deus. Veja que aqui, já no Antigo Testamento, os dons da palavra de sabedoria não eram tão visíveis como no Novo Testamento, mas Deus, através do seu Espírito Santo, já entregava dons aos homens. Observe que há problema que é muito difícil de ser resolvido. O dom da sabedoria é muito importante para o aconselhamento, para a orientação, para problemas difíceis. Meu querido, nós temos aqui no Novo Testamento o exemplo também de palavra de sabedoria. Deus usava Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, com sabedoria, com poder, com sinais e com prodígios. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos exemplo desse dom de Deus. Vejamos aqui Atos 6, 9 e 10, que é um dos textos básicos da leitura bíblica dessa lição. E levantando-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que esse falava. Então aqui nós vemos, meus queridos, que a sabedoria, ela advém diretamente de Deus. Esse dom da palavra da sabedoria, ele não é recurso humano. É o que nós aprendemos aqui na síntese do tópico. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12, 8, não é a humana, adquirida mediante livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Que nós possamos clamar ao nosso Deus e Ele também nos conceda esse dom especial da sabedoria de Deus. Vamos agora adentrando um pouquinho no segundo ponto da lição. Indo aqui, meus queridos irmãos, adentrando um pouquinho no segundo ponto, nós temos a palavra da ciência. O que é? Qual a sua função? Exemplos bíblicos da palavra da ciência, tanto no Antigo
como no Novo Testamento. Na síntese do tópico, nós já aprendemos o seguinte: o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos tribais. As manifestações sobrenaturais desse dom têm a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. O que é a palavra da ciência? Está relacionada à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo autêntico para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. A palavra da ciência, meu querido, ela tem como propósito a manifestação da ciência ou do conhecimento de Deus, concedido aos homens salvos, aos crentes, aos servos de Deus. Pode ser dada por sonhos, por visões, por revelações, operada na esfera humana, no seio da igreja, sendo um conhecimento sobrenatural propiciado por Deus e não pelos seres humanos, podendo dizer que a palavra da sabedoria é a aplicação da ciência, do profundo conhecimento oculto de Deus na vida prática, pessoal ou na vida da igreja. É uma ciência, mas não é qualquer ciência, é uma ciência profunda para revelar coisas ocultas que só a sabedoria sobrenatural de Deus é capaz de nos conceder. Nós temos aqui exemplos bíblicos disso, da palavra da ciência, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós temos aqui o primeiro exemplo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, meu irmão, ele, cheio do Espírito Santo, revelava os planos de guerra do rei da Síria, quando o rei Ciro pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos malignos. Temos aqui essa referência em 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8 a 12. Depois os irmãos podem ler com mais tempo essa história. Aqui o acontecimento, 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 8, indo aqui até o versículo 12, Deus revelava projetos malignos do rei da Síria contra Israel, e o rei achava que tinha um traidor no meio deles. Tem alguém aqui que está nos traindo. Não, Senhor, é porque aquilo que tu fala na tua recâmara, no teu escondido, no teu oculto, lá em Israel tem um profeta, e Deus revela a ele. Então, meu irmão, isso é sabedoria de Deus. Temos aqui outro exemplo que foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos ver aqui o que diz o texto. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu coração. O rei não lembrava do sonho, ele só se lembrava que tinha tido um sonho e ficou perturbado. Ele queria tanto que aqueles sábios do palácio lembrasse o rei o que era que o rei tinha sonhado e posteriormente desse o seu significado. Mas os magos, meus queridos irmãos, não puderam revelar porque não sabiam nem o que era que o rei tinha sonhado, quanto mais a revelação. O rei se enfureceu e mandou matar todos os sábios do seu reino, incluindo Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os 3 jovens hebreus que estavam ali cativos na Babilônia. No entanto, meu irmão Daniel foi orar ao Senhor. Aleluia! E Deus deu o segredo, o mistério oculto, o profundo e escondido. Tanto revelou o sonho a Daniel, como revelou o seu significado. Indo aqui para o Novo Testamento, nós também temos o exemplo da manifestação desse dom, quando Pedro desmascara a mentira de Ananias e Safira em Atos 5. Lembrando que o dom da ciência, do conhecimento profundo de Deus, não tem nada a ver com adivinhação. É uma capacitação sobrenatural da parte de Deus, concedida aos seus servos. E o que nós podemos aprender aqui nesse segundo ponto
é que o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos tribais. As manifestações sobrenaturais desse dom têm a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Antes de encerrar, meus amados, esse segundo ponto e adentrarmos um pouquinho no terceiro ponto, vale lembrar que há uma diferença entre ciência de Deus, sabedoria de Deus e conhecimento humano. É possível alguém ter muito conhecimento secular, ser especialista em um determinado assunto e não ter a sabedoria de Deus. Então tem muita gente aí nas faculdades da vida buscando conhecimento secular, no entanto não tem sabedoria para administrar o conhecimento que tem. Vale lembrar o exemplo de um certo jovem que foi estudar nas melhores faculdades, lá se formou e quando voltou encontrou o seu avô, homem do campo, crente, servindo a Deus. E ele começou a contar as vantagens do seu estudo, dizer para ele que tinha aprendido muitas coisas, inclusive ele havia aprendido que Deus não existia e que o homem havia vindo do macaco. E entre esses argumentos e tantos outros, ele começou a contar ao seu avô e perguntou ao seu avô: e o senhor, o que está aprendendo nessa sua religião aí que o senhor entrou agora? E ele disse: eu aprendi a dizer uma coisa, para trás de mim, Satanás. Aleluia! Temos aqui o exemplo de uma pessoa e um douto sem conhecimento secular, mas que era cheio da sabedoria de Deus pelo Espírito Santo. E aquele jovem que se formou nas melhores faculdades não tinha essa sabedoria, saiu desconsolado, entendendo que não adianta mexer com um crente cheio da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, vale a pena. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para administrar o conhecimento que tem. E tem pessoas que nunca pisou numa faculdade, mas é cheio da sabedoria de Deus, porque Deus pode revelar a quem Ele quer. Vale a pena servir a esse Jesus. Vamos então, meus queridos, agora adentrar no terceiro e último ponto da lição. Muito bem, meus queridos, chegando aqui no terceiro e último ponto da lição, discernimento dos espíritos. Primeiro parágrafo, dom de discernir os espíritos. Segundo parágrafo, as fontes das manifestações espirituais. Terceiro parágrafo, discernir das manifestações espirituais. Esse ponto aqui, meu querido irmão, é muito importante, cujo a síntese desse tópico já nos diz o seguinte: o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. O que nós compreendemos aqui de antemão nesse último ponto? As manifestações espirituais, ela tem várias fontes. Pode ser uma fonte genuinamente divina, ou pode ser uma fonte fruto do pensamento humano, mas também pode ser uma fonte de origem maligna. Temos que ter cuidado. O que é basicamente discernir? É saber diferenciar entre o certo e o errado. O texto está dizendo discernimento. É possuir uma capacitação que não é humana de discernir entre o certo e o errado, se essa fonte ela é uma fonte humana, se essa fonte ela é uma fonte genuinamente divina ou até mesmo uma fonte maligna, porque nós sabemos que já se levantou muitos falsos profetas no mundo e nós precisamos da graça de Deus para saber discernir. Não creemos em todo espírito, porque nem todo espírito vem de Deus. Nós precisamos fazer prova se o espírito vem de Deus ou não. Há necessidade de nós fazermos prova se o espírito vem de Deus ou não, porque as fontes são variadas. Pode ser uma fonte meramente humana, fruto da imaginação do homem, sem receber a genuína revelação de Deus. Pode ser uma influência até mesmo maligna, que é pior ainda. E como se conhece isso? Deve-se julgar a profecia e também não só a profecia. Há quem diga que tem que julgar só a profecia, mas a Bíblia também mostra que se conhece quando é um falso profeta e quando não é. E quando é que se conhece? Pelo seu caráter, meu irmão. Aqui o que diz em Mateus, ó. Não vai pensar que é para julgar só a profecia, não. A profecia tem que ser julgada, mas também o profeta.
porque a árvore boa produz fruto bom, e a árvore má produz o quê? Fruto mau. Olha o que diz aí. Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura. Colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz fruto bom e toda árvore má produz fruto mau. Não podeis a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não é apenas o julgamento da palavra em si, mas quem está transmitindo essa palavra tem que ser analisado também. Porque se é uma árvore má, não tem como essa árvore má produzir fruto bom. Foi Jesus que falou, assim como a árvore boa também não produz fruto mau, e pelos seus frutos o conhecereis. Podemos sim, pela palavra e pelo dom de discernir os espíritos, conhecer tanto a falsa profecia como conhecer o falso profeta. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Por isso precisamos do Espírito Santo para revelar a verdadeira motivação daquele que fala em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu, meu irmão, acerca do espírito do anticristo que já opera no mundo. Todos nós já conhecemos esse texto conhecido da igreja, 1 João 4, versículo 3, olha o que diz o texto. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha só a advertência. Então aqui nós temos o último dom que faz parte da categoria do grupo de dom de revelação, que é o dom de discernir os espíritos. O primeiro é a sabedoria que vem de Deus, para resolver problemas e questões práticas da vida que são difíceis de se resolver no dia a dia, como a palavra que Deus deu a Salomão. O segundo é o dom da ciência, o conhecimento profundo de Deus. E aqui nós temos no último ponto o discernimento de espírito, que esse é muito importante no meio da igreja, para conhecer quando é um pastor verdadeiro e para conhecer quando é um lobo, para conhecer quando a profecia vem de Deus, mas quando ela é uma profecia humana ou até mesmo de origem maligna, porque tem a profecia, mas também tem a profetada, tem a revelação, mas também tem o revelamento, e nós temos que ter cuidado com essas coisas. E o que nós podemos aprender aqui nessa síntese do último tópico, mais uma vez, o dom de discernimento dos espíritos é uma capacitação sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Indo aqui, meus amados, para a conclusão da lição. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos, que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Meu querido, chegamos aqui no finalzinho da nossa lição. Quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, seu like, seu curtir, seu gostei. Compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos, com os seus familiares. Deixe também aqui seu comentário, o que você achou dessa lição de hoje, desse conteúdo. Você vai interagir comigo aqui e eu vou saber que você está participando. Deixe aqui a sua interação e a sua participação. Você que está chegando agora, meu querido, que não é inscrito ainda, se inscreva no canal para que você possa também estar participando conosco e recebendo nossos conteúdos. Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.